Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, né? Eu vim aqui, gente, pra compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi. Eu vou dar o meu testemunho aqui, né? De algo que eu vivi aí da parte de Deus, então eu vim aqui compartilhar. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que vocês deixem o seu like, que vai me ajudar bastante, tá bom? Bom, então vamos lá. Quem acompanha aqui o canal já há mais tempo, né? Tá sempre acompanhando meus vídeos, gosta de me assistir. Viu aí que alguns dos vídeos passados aí, eu compartilhei, né, que eu fui para um encontro, né, encontro com Deus, né, é como um retiro, né, quem aí conhece? Então, eu fiz o encontro lá da minha igreja é Peniel. Cada igreja tem um nome, assim, às vezes tem igreja que o nome é Encontro com Deus mesmo, tem lugar que é Peniel, tem lugar que é... Enfim, o da minha igreja é Peniel. Pode ter outros lugares, né, que é Peniel também. Mas, enfim, os Encontros com Deus da minha igreja, o nome a gente dá Peniel, né, tem um título, né. Pois bem, então eu fiz o Peniel. Eu fiz esse ano, em março, a gente tá em maio, né? Então tem 2 meses que eu fiz o Peniel, que eu passei pelo Peniel, né? O Encontro com Deus. Já faz um tempo já que eu estava querendo fazer, né? Então sempre apareciam empecilhos pra me atrapalhar. Não foi assim, esse ano que eu decidi fazer e fiz, simplesmente fiz, não. Foi uma batalha espiritual mesmo que eu enfrentei. No ano passado teve, né? Eu acho que teve um no começo do ano, teve um no final do ano. Algo assim. Acho que é 2 vezes por ano. Mas, se eu não me engano, gente, eu posso estar enganada, mas parece que no ano passado teve 2 vezes, no finalzinho do ano eles fizeram outra. Não me lembro, gente. Mas foi mais ou menos isso aí. E assim, eu sempre pensava em fazer, vou fazer, esse ano vou fazer. Aí chegava na hora, não fazia, não me preparava. Às vezes batia uma preguiça, às vezes batia um desânimo, porque você fica aí uns 3 dias fora da sua casa, longe da sua família. Então, assim, gente, é algo que você precisa se preparar, estar pronta, pra você ir com o seu coração aberto, né? Você tem que ir pra você receber de Deus, pra você... você vai do jeito que você tá, pra você sair mudada de lá, né? Mas, assim, pra você receber o melhor de Deus, a chuva a chuva de Deus sobre sua vida, você precisa ir com o seu coração aberto, com a sua mente ligada e focada. Então, naquelas outras vezes, eu acredito que eu não estava ainda preparada, né? Então, sempre acontecia alguma coisa, às vezes por questão de dinheiro, poxa, não vai dar, acho que eu não vou conseguir pagar dessa vez, não sei o quê. Aí, enfim, resumindo, no penúltimo Peniel, antes desse que eu fiz, né, no penúltimo Peniel, eu tinha, gente, pegado a ficha. Eu preenchi, eu passei meus dados, tudo certinho, só faltava acertar o pagamento. Aí não sei o que aconteceu, que em cima da hora aconteceu um imprevisto, né, como sempre. E aí me fez parar, né, fez desistir, me desanimou. Eu acabei me enrolando aí, apareceram outras coisas, outras prioridades assim, né, que eu acabei tendo que escolher, fiz uma escolha. Aí eu fazia o Peniel ou fazia essa coisa, eu nem lembro mais o que é agora, mas foi isso que aconteceu. Então cancelei. Aí falei lá, né, com os responsáveis que eu peguei a ficha e tal, mas eu não ia participar daquela vez, porque infelizmente tinha acontecido um imprevisto, né? A gente sabe que tudo isso é o inimigo ali fazendo assim, te rodeando pra você não fazer, né? E é porque quem aí é cristão ou não, já passou por um encontro com Deus, já fez um encontro, sabe que o encontro é tremendo, né? Acontece maravilhas lá, coisas sobrenaturais. É uma experiência, assim, maravilhosa, gente, que eu vivi. Eu tenho saudade de quando eu passei por esse dia, né? E agora eu anseio para o próximo, porque agora o próximo eu vou participar trabalhando, né? Mas, enfim. E é isso, gente. Aconteceu isso, né? Então eu acabei não participando no ano passado. Aí o ano fechou, tal. Aí eu falei... Em nome de Jesus, o ano que vem, 2024, o primeiro Peniel que tiver, eu vou fazer, não vou deixar nada atrapalhar. Eu vou, sei lá, se aparecer uma conta, se eu ficar apertada, porque a gente trabalha, a gente gasta, a gente faz essas coisas. E tipo assim, não é uma coisa assim baratinha, é um investimento que você faz pra sua vida espiritual e vale a pena, entendeu? Você vai pra um sítio, você fica lá, você vai sexta, sábado, domingo, né? Você vai na sexta de noite e volta no domingo, de tardinha. Então assim, não é 3 dias completo, mas... a gente fala 3 dias, mas não é, né? É sexta-noite, aí sábado o dia todo, e no domingo o dia todo você fica, aí de tarde no domingo você vai embora para a igreja, né? Aí à noite você já tá na igreja. Então, assim, você é bem recebido, você é bem recepcionado. São várias coisas que acontecem, são várias atrações. Enfim, são muitas coisas. Então, tudo isso é investimento, né? Então, você precisa se preparar também até financeiramente para fazer. Mas beleza. Entrou o ano de 2024.
Eu me preparei, aí quando entrou janeiro, né, de 2024, a igreja já tinha anunciado que o próximo Peniel seria no mês de março. Se eu não me engano, dia 2 de março. Foi dia 2, dia 13 e dia 4. Acho que foi isso. Foi sexta, sábado e domingo. E aí eu falei, não, esse eu vou. Aí peguei a ficha de novo, preenchi com todo o gosto e fiz logo o pagamento, gente. Fiz logo o pagamento pra nada me atrapalhar. Então, quando eu fiz isso, eu fiquei aliviada. Eu falei, bom, agora já era, já foi, nada vai me atrapalhar. Já tinha programado também o meu serviço, porque eu tive que pagar o meu serviço desse dia, né? Porque eu estaria trabalhando, né, e tudo mais, então eu tive que pagar um dia de serviço aí. Porque no domingo eu já fico em casa mesmo. E a sexta não ia me atrapalhar, porque eu poderia trabalhar na sexta durante o dia e à noite eu poderia ir pra lá. Só paguei o meu sábado. E aí, gente, desenrolei isso, graças a Deus deu tudo certo. Aí fiquei só aguardando mesmo. Porque, se não me engano, acho que foi em fevereiro ou janeiro que eu preenchi a ficha, que eu entreguei a ficha pra poder fazer em março. Algo assim. Só sei que é um prazo antes de você faz. Gente, não repare se você escutar as crianças fazendo bagunça, que as crianças estão em casa, tá? Fazendo bagunça, grita e tudo mais. Então releve. Mas aí foi com o tempo, né? Mas aí quando eu vi que eu já tinha feito tudo, já tava tudo certo, gente, eu fiquei muito tranquila. E vamos lá. Eu e o Bruno, a gente tinha combinado assim, de a gente não fazer um encontro juntos. Tem muitos casais que gostam de fazer um encontro com Deus junto, né, e tal. A gente já fez encontro de casal em outra igreja. Na nossa igreja a gente não fez ainda. Ainda não teve, né? Vai ter ainda e quando tiver a gente até faz. Mas quando a gente fez um encontro de casal, a gente fez em outra igreja, na outra igreja que a gente era, da Batista. Aí, gente, no encontro com Deus eu precisava fazer, né? Acho que todo crente deve fazer, deve ter um encontro com Deus, deve fazer sim, é essencial para as nossas vidas, é um divisor de águas, é uma experiência sobrenatural, é um reset, assim. Ai, é muito maravilhoso, gente, é muito maravilhoso mesmo. Então eu e o Bruno, a gente tinha conversado e combinado de fazer esse encontro separado. Ah, por que separado? Porque assim, não sei, gente, a gente longe de tudo, a gente desligado de tudo, porque pra você estar num lugar desse, você precisa estar desligado de lá de fora, da família, de tudo. Então, assim, melhor coisa, gente, é você, assim, ir sozinho, pra você não ficar pensando, pô, meu marido tá aqui, a gente fica vez coisa, né, fica receosa de, sei lá, não sei. A gente tem esse negócio assim, né? Então a gente ia ficar pensando na família, a gente ia ver o marido, enfim, gente, eu não sei se com vocês é assim, mas a gente preferiu fazer sozinho. Eu fazer pra eu ter meu momento com Deus, longe da família, longe de tudo, sabe? Pra não ficar pensando em nada, não lembrando de nada, esquecer simplesmente tudo e viver aquilo lá que Deus tinha preparado pra mim. Eu ter o meu momento. E aí depois, né, no próximo, ele vai estar fazendo também, ele vai ter o momento dele. E foi a melhor escolha que a gente fez, gente. Foi assim, foi maravilhoso. Foi bom até pra gente mesmo, gente. Quando eu voltei, foi maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa. Então, até aí vocês estão entendendo, né? Aconteceu isso, a gente conversou dessa forma e tal. E aí eu fui, quando chegou, gente, o dia 2 de março, né? Eu, de noite, na sexta-feira à noite, a gente foi pra igreja, fiz as minhas malas, me despedi da família, chegou lá, a gente fez todos os trâmites, né? Guardamos os celulares, os relógios, não podia ficar com nada, né? Na partida lá da igreja. Então, eles pegaram, embalaram tudo, a gente e pegaram nossas malas também, guardou. Eu só fui com a minha bolsinha de colo mesmo. Aí todo mundo... Depois de tudo isso, né, mais tarde a gente pegamos um ônibus, foram 2 ônibus grandão, né, aqueles de viagem. Aí pegou todos os acampantes, né, e a gente partiu pro sítio, né. O sítio era, acho que 1 hora, mais ou menos, 1 hora e pouca da onde a gente mora, né, da nossa igreja pra lá. Não era tão longe, mas também não é tão pertinho, né. Aí beleza, a gente foi, aí chegamos lá, né. Já tivemos todas as surpresas, já começou assim desde o comecinho mesmo, desde o início, desde da entrada no sítio até o fim. Deus ali falando com a gente, maravilhas aconteceram naquele lugar, experiências, várias coisas, gente. São coisas que eu não posso contar, né, aqui. Todo mundo que faz encontro não pode ficar contando, né, porque senão quem for fazer, aconteceu isso, beleza. Então a graça é não contar. Então, eu só tô passando assim por cima. É claro que eu não vou contar os detalhes pra vocês, né? Mas é isso. Aí aconteceu, né? As coisas lá e tudo mais. E aí, gente, qual é a experiência que eu quero contar pra vocês? Antes de eu fazer o encontro, Deus já falava comigo já há um tempo atrás. Ele já me mostrava coisas que ele queria me dar. Coisas que ele queria me entregar. E isso tudo foi em sonhos, né? Ele falava comigo, ele mostrava pra mim em sonhos, né? Não foi uma vez só, eu sonhei mais de uma vez que eu estava sendo batizada com o Espírito Santo, que eu falava em línguas. E assim, gente, foi um sonho
que parecia super real. Sabe quando você tá sonhando uma coisa e aí você acorda assim, emocionado, impactado? Gente, foi isso que aconteceu comigo quando eu tive esse sonho. Eu lembro de 2 sonhos, né? Que eu falava em línguas, que eu era batizada com o Espírito Santo, que eu falava em línguas no sonho. E antes disso, eu já tinha esse desejo, né? Eu andei um pouco afastada da igreja um certo tempo, né? Da minha vida. E assim, eu fui nascida e criada no berço evangélico, né? Eu sempre fui da Assembleia de Deus, desde quando eu nasci. Os meus pais e alguns dos meus irmãos estão até hoje na Assembleia de Deus. Eles congregam na Igreja Assembleia de Deus. E aí, depois que eu fiquei de maior, né? Eu me juntei com o Bruno. Na época ainda não tinha me casado, eu tinha me juntado. A gente foi morar junto. Nessa época aí, nesse início, a gente estava fora da igreja. A gente até ia, assim, a gente queria ir, mas estava bem fraquinho. E aí teve um certo momento, assim, alguns anos, né? Que eu fiquei fora, mais fora do que dentro. Infelizmente, né? Mas, assim, sempre ali, né, gente? Com aquela vontade de voltar, mas sem forças, né? Então, foi quando um dia, né, eu visitei essa igreja que eu tô hoje, né, a Igreja Missionária, Projeto Resgate. Eu sou de lá agora, eu congrego. E lá é como se eu estivesse, assim, perdida, né? E aí eu encontrei minha casa, né? A casa onde eu sirvo ao Senhor, juntamente com meus irmãos e a minha família, né? Meu marido, meus filhos amam ir pra igreja, amam ir pra igreja. A Laura fica triste quando não tem culto. Ela fala, mãe, hoje tem igreja? E se eu falar não, ela fica triste, ela começa a chorar. Meu filho, o Arthur, também, ele gosta muito de ir pra igreja. Todos os meus filhos, gente, os 2, amam ir pra igreja. Quando não tem culto, eles ficam tristes, sim. Eles são estranhos, porque eu não era assim. Eu não era assim, gente. Eu não gostava de ir pra igreja, tinha preguiça. Mas, enfim, desde pequenininha, né? Meus pais ensinavam a gente e tal. E é isso, a gente tô passando assim por cima, tá? Tô resumindo. E aí, enfim, a gente... o Bruno também, ele era da Batista, né? Teve uma época também que ele ficou no mundo, né? Fora da igreja. E aí, depois a gente viveu tudo junto. Quando a gente tava fora junto. E agora a gente tá dentro de novo, junto, graças a Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor, glória a Deus. E a gente tá firme, graças a Deus, essa chama, ela arde em nossos corações, né? A gente pede isso pra Deus todos os dias, pra que Deus não deixe essa chama apagar em nossos corações. E graças a Deus a gente tá firme, eu e a minha casa, em nome de Jesus, amém. E aí, gente, eu falei, não, agora falta fazer um encontro. Eu preciso fazer um encontro, porque eu sei que Deus, ele quer me entregar algo. Eu sei. Ele me mostrava em sonhos, eu sentia isso. Toda vez que eu sentia a presença de Deus ali, aquele momento forte ali de unção, de fogo, eu sentia, gente, que eu queria falar algo. Eu acho que muita gente acontece isso, né? Acho que muita gente já aconteceu isso, né? De às vezes você tá sentindo ali, parece que você vai falar alguma coisa, mas você fica com medo de falar porque você pensa que é da carne, né? Comenta isso se isso já aconteceu com você. Então, isso tem acontecido muito com o Bruno também, né? Deus, ele também, ele já sonhou, ele acordava falando em línguas, né? O Bruno me fala que isso acontece muito com ele também, então eu sei que Deus também tem um propósito na vida dele. Assim, gente, ninguém, gente, mais do que Deus quer isso pra nós. Ninguém. Ele quer muito batizar a gente com o Espírito Santo e fogo, mais do que a gente mesmo quer receber, né? Então, eu falei assim, não, eu quero. Toda vez que eu ia nos cultos, que eu sentia a presença de Deus, eu sentia aquela coisa dentro de mim, mas eu ficava com medo de reproduzir, né? Porque eu pensava que era da carne, eu pensava que era algo que não era meu. E aí eu ficava triste, eu falava, Senhor, não é possível. Será que é da minha carne? Enfim, gente, aí, resumindo, Deus me deu um sonho uma vez, Deus me deu outro sonho outra vez. O primeiro sonho, eu lembro que foi assim. Eu tava dormindo, aí eu sonhei que eu via muitos anjos, muitos, gente, mas é muito mesmo. Sabe aquele furacão assim, aquele negócio assim? Eu via isso tudo assim, era muito grande, era um negócio assim no céu, e aí era rodeado de anjos, muitos anjos mesmo, voando. E aí eu vi aquilo ali, eu ficava falando em mistério, falando em línguas. Aí eu acordei, gente, assim, com aquela sensação assim, impactada e parecia que eu tava falando mesmo no sonho, mas não parecia no sonho, parecia que era realidade, gente. E eu só tava de olhos fechados e eu acordava com aquela vontade de falar. Aí eu acordei assim, falando, Senhor, o Senhor quer me batizar, eu quero ser batizada com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero sentir o teu fogo, eu quero sentir isso. Aí eu orava, buscava, Senhor, me batiza. Eu já tentei fazer isso em casa, aí ainda não tinha acontecido. Aí, um belo dia mais à frente, eu sonhei de novo, né, que eu era batizada com o Espírito Santo. Aí da outra vez, eu não me recordo muito bem agora pra contar pra vocês, mas eu sonhei que eu tava falando em línguas de novo.
sonhei alguma coisa lá, não lembro, mas eu sonhei que eu falava em línguas e eu acordava e parecia que eu tava falando, mas eu simplesmente acordava quieta, mas com aquele impacto dentro de mim. Eu falava, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Eu quero receber, me batiza, me batiza. Às vezes eu me trancava no quarto. Eu tenho, né, graças a Deus, eu tenho tido esse hábito, né, de vir pro meu quarto, orar, ler a palavra de Deus, né, ter um momento com Deus ali. É o melhor lugar, né, esse lugar que é consagrado. E é isso, gente. Então, eu falava assim, nada acontece, nada acontece. Aí eu pensei, é no encontro. É no encontro com Deus, é no Peniel, que eu vou receber o batismo com o Espírito Santo. Deus já tinha me mostrado nos sonhos que eu falava lá, e isso era sinal, eu entendi que era um sinal que ele queria me batizar. Só que faltava só o momento certo, o lugar certo para eu receber aquela unção. Eu entendi assim. E toda vez que eu tentava me inscrever para fazer inscrição para participar do Peniel, acontecia alguma coisa que me impedia de participar. E aí eu comecei a entender, eu falei assim, não, agora eu entendi, sim. Agora eu entendi. E aí, gente, quando chegou o dia do próximo Peniel, aí eu concluí minha inscrição, paguei, eu falei assim, não vou deixar nada atrapalhar, por isso que eu falei com vocês aqui no começo do vídeo, né, que eu já logo paguei, eu me inscrevi, entreguei a ficha, falei assim, não vou deixar nada atrapalhar, e dessa vez eu não vou deixar, eu vou fazer de tudo pra nada impedir, né, aí paguei o meu serviço, já tinha visto com alguém pra poder trabalhar no meu lugar, e assim eu fiz, corri atrás e não deixei eu queria receber. Eu queria receber aquela bênção do Senhor. Eu falei assim, eu quero receber, então eu vou lutar pra conseguir. E aí, em casa, gente, às vezes, eu gosto, né, de arrumar a casa escutando o som bem alto, inclusive. Eu coloco os louvores, começo a louvar a Deus. E é uma bênção, né? E assim, eu já senti esse fogo queimar dentro de mim, entendeu? Do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo dentro de mim. Mas isso precisava destravar, isso precisava ser desbloqueado. E era um lugar e um momento que eu senti, né? Então assim aconteceu. E aí, gente, quando eu tava prestes a ir pro Peniel, né, pro encontro com Deus, tava, né, faltando poucos dias, aconteceram várias coisas. Aconteceram várias coisas para tentar me fazer parar, para tentar me fazer desistir. O inimigo colocava coisas na minha frente para me cair em tentação, para me pecar. Sabe, gente, coisas que aconteciam para poder tentar me fazer parar. E aí, ele sabia das minhas fraquezas, né? O inimigo, ele sabe das nossas fraquezas. E então ele colocava essas coisas no meu caminho para poder mudar de ideia e parar e não ir pro Peniel. Eu simplesmente poderia, sei lá, dar minha vaga pra alguém, porque já estava pago, e mudar os dados lá e a outra pessoa no meu lugar, né? Mas aí eu entendi o recado, eu tava já ficando de cabeça baixa, já tava ficando triste, era uma guerra espiritual que eu tava passando, e aí foi quando eu falei, eu entendi o recado, eu levanto a minha cabeça agora, erguida, né? Vou erguer minha cabeça, e eu não vou parar. Eu vou seguir em frente, porque eu sei que naquele lugar, Deus, ele vai me dar o que ele prometeu. Ele vai me encher de unção, eu vou ser transformada, eu vou chegar lá quebrada, destruída, triste, decepcionada, o que for. Mas eu sei que eu vou ser restituída lá. Eu vou ser restaurada lá. Eu vou entrar com o coração e vou sair com o coração novo. Eu tenho certeza disso. Então, acabou, gente, pro inimigo. Acabou ali. Eu botei um ponto final. E eu me levantei e eu segui em frente. Eu continuei olhando para o alvo. Não é aquele alvo ali, não. Eu continuei olhando para o alvo e segui em frente. Cheguei na sexta-feira. Fui lá, aí já contei pra vocês como é que foi, né? E aí fui para o Peniel. Aí quando foi a primeira noite, na sexta-feira mesmo, à noite, quando a gente chegou lá, já tinha um culto, né? A gente chegou lá, já tinha um culto pra gente. E aí aconteceu as coisas que tinha que acontecer, tal. E ali, gente, no meio, só vou contar assim, né, pra vocês que teve o culto, não vou contar os detalhes. Então aqui, naquele primeiro culto ali, gente, eu já tava com meu coração abertíssimo. E foi até por isso mesmo, gente, que eu e Bruna, a gente achou legal a gente não ir junto, a gente ir separado, fazer o Peniel separado. Porque, por conta disso, né, a gente chega lá, a gente esquece de tudo, a gente se sente livre, a gente se solta, foi a melhor coisa que a gente fez. Então foi assim que eu cheguei lá. Eu me vi assim, outra pessoa. Eu já cheguei na primeira noite de Peniel, já mudada. Já cheguei mudada já. Deus já chegou já me transformando naquele lugar.
E então aí no primeiro culto aí já teve já aquele culto maravilhoso de unção, o fogo desceu, o céu ficou baixo e aquela maravilha, eu me entreguei por inteiro, gente, por inteiro. Eu chorava, eu glorificava a Deus, eu clamava a Deus naquele momento de comunhão ali com todos, né, com todos os participantes do Peniel e tal e tal. Aí teve palestra e tudo mais, enfim, gente, o fogo desceu, mas nada aconteceu ainda. Vai escutando. E aí, gente, na nossa primeira noite, né, acabou esse culto da sexta-noite, a gente foi para os nossos dormitórios, teve janta e tal, não vou ficar contando detalhe, mas beleza. Fomos dormir, tomamos banho, trocamos de roupa, fomos dormir. E aí, gente, eu fui deitar com o meu coração um pouco entristecido. Eu falei assim, ué, eu cheguei aqui nesse lugar, olha só, hein, gente, eu cheguei nesse lugar, me entreguei, já podia ter acontecido hoje. Eu senti a glória de Deus, eu senti a presença de Deus aqui. Foi bom, mas nada aconteceu ainda. Por quê? Por que aconteceu? Por que não aconteceu ainda? Aí, beleza. Fui dormir. Aí eu orei, eu falei assim, Senhor, e buscando, gente, porque assim, o meu objetivo no Peniel foi assim, foi buscar renovo pra minha vida, restauração, mudança de vida, coração novo, mente nova. Eu queria sair de lá outra Juliana, transformada. Eu queria sair de lá com o coração queimando, com sede e fome do Senhor, da presença dele. Queria que Deus tirasse, eu precisava muito que Deus tirasse a preguiça, o desânimo diante de mim, que era de caminhar, ainda mais trabalhando fora. Às vezes eu chegava muito cansada, eu queria ir pra igreja, eu queria estar ali com os irmãos, mas muitas das vezes me batia um cansaço, uma preguiça, gente, que só de pensar, eu sei, hoje tem culto. Aí aquele negócio de vontade de ir, mas dentro de mim aquele cansaço, aquela preguiça e não querendo ir, querendo ficar em casa. Então eu já fui também com esse pensamento, pedi pra Deus tirar isso de mim, gente. Eu, graças a Deus, voltei renovada. Hoje eu fico feliz no dia que tem culto, eu fico alegre, eu fico animada, porque realmente Deus fez a obra em mim. Eu fui lá e eu fui redimida, eu fui transformada, restaurada, graças a Deus. E, gente, aí não fui só com esse foco, né, de pedir a Deus o renovo, a transformação, a restauração da minha vida espiritual, né, o meu renovo, né, a minha vida espiritual. Não foi só isso, como e outras coisas também, né, a gente vai com o coração aberto, a gente ora para Deus realizar os sonhos, as promessas dele na nossa vida, né, tudo aquilo que ele nos prometeu. A gente pede a Deus, Senhor, cumpre o teu propósito. A gente vai pedir a Deus os sonhos que eu tenho, entreguei nas mãos dele os meus sonhos, meus objetivos, que seja tudo feito do jeito da vontade dele, do jeito, né, que ele quiser. E as demais coisas, né, que a gente já pede pela família, pede restauração do casamento, restauração da família, restauração de tudo. A gente pede pra tudo isso. Mas assim, gente, o meu maior objetivo, né, além dessas coisas, na restauração de toda a minha vida espiritual e material, como eu também fui buscar o batismo com o Espírito Santo lá no Peniel, lá no encontro com Deus. Foi o lugar que eu falei, não, vai ser lá. Eu não quero, eu falei, além disso tudo que eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero sair desse lugar sem ter recebido o batismo com o Espírito Santo, sem ter recebido esse fogo. Eu não quero sair daqui sem isso, sem ter recebido isso. E assim foi, gente. Aí, beleza, na sexta-feira à noite, aconteceu tudo aquilo que eu falei, né, tal. Aí eu fui dormir um pouco assim, meio cabisbaixa, né? Eu fiquei um pouco triste, porque tinha tudo pra acontecer, mas não tinha acontecido. E aí eu fui dormir, aí eu orei ao Senhor, falei, Senhor, mais uma vez eu falei, né? Eu falei, Senhor, eu estou aqui, Senhor, com meu coração aberto, a minha mente ligada nos céus, e eu não quero sair daqui, eu não vou aceitar sair daqui sem receber a bênção, a minha bênção. Sem eu receber, sentir como sentir esse fogo, né? E aí fui dormir. Aí fechei os olhos, dormi. E aí, gente, nessa noite de sexta-feira, do primeiro dia de Peniel, eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho, uma visão ali, né? Uma revelação, né, aliás, que eu estava num lugar, sei lá, um lugar aleatório. E aí eu entrava, assim, num lugar, assim, como se eu estivesse abrindo uma porta de uma igreja, gente, não sei. Eu abria assim, aí, sei lá, era como se eu estivesse abrindo, assim, numa porta de uma igreja. E aí eu via um palcozinho, assim, um púlpito, né, uma tribuna, não sei como é que as pessoas preferem falar. Aí ali e tal, e ali tinha um homem, né, era um homem, eu não lembro como era esse homem, mas era um homem. E esse homem, quando eu abri essa porta,
esse homem, ele tava lá naquele palco, naquela tribuna, não sei. E aí ele virava pra mim e falava: você não falou que ia falar em línguas? É, gente, é tremendo. E aí eu voltei assim, abaixei a cabeça no sonho, isso no sonho. Eu abaixei a cabeça assim, eu fechava a porta e eu saía triste daquele lugar. E aí, gente, eu acordei. Aí eu acordei, gente, pensando naquele sonho. A gente acordou, já tinha várias coisas já pra fazer, porque no encontro você não para, você tem várias coisas pra você fazer. Você participa de várias coisas. E aí eu fui levando meu dia pensando naquilo. Eu falei assim: Senhor, isso foi da tua parte, Pai? Ou isso foi de Satanás? Aí eu pensei, aí eu perguntando, questionando a Deus, eu falei: Senhor, abre a minha mente, me ajuda, eu preciso da tua direção, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu sei que eu vim aqui para esse lugar para receber o melhor de ti, e eu sei também que tem alguém lutando para impedir isso. E aí daqui a pouco a minha mente se abriu, e aí eu entendi. Aí é como se Deus tivesse falado comigo. Se fosse eu pensei assim, alguma voz falava dentro de mim e falava assim: se fosse Deus não ia falar desse jeito com você, te julgando, debochando de você. Deus não ia falar uma coisa dessa. Não ia. Aí eu entendi. Então não foi de Deus, foi de Satanás. Foi dele. Ele que tá lutando para impedir isso. Que eu receba a minha bênção, que eu receba o melhor de Deus para minha vida. E ele sabia que eu ia receber naquele lugar. Face a face com Deus. É lógico que ele vai querer impedir. Ele sabia que eu ia receber. É uma promessa de Deus, Deus me mostrou. Ele me revelou em sonhos. E aí, eu entendi. Ah, é? Quando eu entendi, quando aquela chavinha virou na minha mente, que eu entendi que aquilo não foi Deus que falou comigo, era a obra de Satanás, o inimigo, né? Ele falando que... Ele me perguntou isso no sonho. Ué, você não falou que ia falar em línguas? Você não disse que ia falar em línguas? Esse homem falava comigo, gente, no sonho. Você não falou que ia falar em línguas? Me questionou. E aí, gente, eu entendi. Eu entendi que aquilo foi o inimigo que estava debochando de mim, porque na sexta-feira, na noite anterior, no primeiro dia de Peniel, eu fui dormir abatida, porque eu ainda não tinha conseguido alcançar. Eu achei que eu ia chegar, já ia acontecer, porque já estava perto de receber. Deus já tinha me mostrado e eu sabia que era só ter o momento certo ali para eu receber. E aí, eu falei assim: agora você vai ver, inimigo. Agora eu entro para essa guerra e eu vou vencer. Aí, gente, quando foi ali no segundo dia, foi no sábado, né? O sábado de Peniel. Aí aconteceram várias coisas durante o dia e tal. E aí teve um período lá, não vou dizer ali o cronograma, né? Que tem várias coisas. Todo mundo sabe, né? Quem já fez sabe como é que é. Mas enfim, aí teve um momento ali, desse sábado, né? Que teve foram vários temas, né? De palestra e tal. Aí foi no da noite, foi no último, no da noite. Aí, beleza, entramos e tal. Aí esse eu vou falar pra vocês poderem entender, né? Então, assim, esse foi digamos que a última palestra do dia, que foi a última, à noite, né? Um sábado à noite. Que o tema foi batismo com o Espírito Santo. Olha só, gente, que tremendo, hein? O sábado foi o dia que o Senhor escolheu pra mim, pra me batizar. Foi no culto de busca de batismo com o Espírito Santo do Peniel. Pra vocês verem. E aí foi à noite, eu não sabia, porque a gente que tá fazendo lá, a gente não sabe, né, qual vai ser o tema. Ah, esse culto aqui é pra quê? Pra libertação, é pra sonhos, é pra você, sei lá, restauração de casamento, restauração da família, isso aqui, batismo com o Espírito Santo. E aí, justo nesse, gente, foi o batismo com o Espírito Santo, eu não sabia. E aí, gente, quando eu entrei naquele ambiente, que tava já iniciando, né, aquele culto, aquela palestra, né, aquele tema, né, quando eu vi que era... Quando eu entendi, né, que o culto era em prol de batismo com o Espírito Santo, gente, eu comecei... Aí, gente, que eu me derramei mesmo, gente, que eu me derramei mesmo. E aí eu falei assim, aí eu comecei a falar, e a gente tirava o chinelo, né, que a gente ficava mais à vontade. Eu lembro que eu tirei o chinelo, eu tava com uma calça preta, uma blusinha marronzinha que eu tinha levado, que era bem larguinha, bem confortável. E aí, nesse dia, eu lembro que eu tirei o chinelo e fiquei descalçozinha, assim... E aí, nesse dia, gente, a gente tava... Foi na parte do louvor.
que aí ia começar, né? Aí vinham os intercessores, eles botavam a mão na cabeça de cada um, tal, orava, e aí teve gente lá que foi batizado e tudo mais. E aí a gente orando, o céu baixinho, todo mundo glorificando, aquele fogo, aquele ambiente, gente forte, aquela coisa assim que só quem passa, já passou, sabe como é que é. Aquela coisa tremenda, aquele ambiente maravilhoso, a presença do Senhor fortíssima naquele lugar. E aí, gente, começaram os intercessores, né, botando a mão, vinha um, vinha outro, botava a mão em alguém ali, orava, pá, tá. E aí, esse dia eu tinha tirado o chinelo, aí eles tinham pedido pra gente ficar de pé, né, pra cantar, pra louvar, todo mundo orando, se derramando aos pés do Senhor, foi uma benção. Quando começou, né, o momento de intercessão pra busca do batismo com o Espírito Santo, aí eu comecei a orar, fazendo a minha parte, né, tal, pedindo pra Deus. Eu falava, em toda a minha oração, eu falava, Senhor, nos sonhos o Senhor me mostrava, eu estou aqui pra receber, me dá, eu quero receber, eu estou pronta, eu tô com meu coração aberto, o Senhor tem liberdade aqui, coloca fogo na minha boca, enche minha boca de fogo. Eu ficava orando assim, gente, fazer oração quente mesmo. E aí eu tô lá orando, e aí, gente, eu via... Aí tinha uma pessoa do meu lado, outra do meu lado. Aí vinha alguém, orava pra pessoa do meu lado. Aí eu ficava, vai chegar a minha vez, né? Vai vir orar, pronto, vou ser batizada. E aí, essa pessoa, ela passava, gente, direto de mim. Ninguém vinha orar, botando uma na minha cabeça pra mim. Aí eu comecei a aclamar a Deus mais. Aí vinha outra pessoa, orava pra pessoa do meu lado. Eu falava, cara... Aí eu ficava assim, perguntando pra ela, eu falava, Senhor, por que ninguém quer vir orar aqui pra mim? Por que ninguém quer, sei lá... profetizar isso na minha vida, porque que, enfim. Aí eu comecei a questionar Deus, eu falava, Senhor, todo mundo tá passando direto, ninguém vem orar pra mim. Eu não sou batizada, eu quero ser batizada, eu quero receber. E, gente, é uma coisa incrível, né? Quando vem uma irmã, um irmão usado por Deus, bota a mão na sua cabeça, começa a orar, começa a derramar palavras proféticas, de liberar, sabe, unção sobre a sua vida. É uma coisa, assim, grandiosa, é uma coisa muito boa. É uma sensação maravilhosa, magnífica, diferenciada. E aí ninguém vinha, gente, ninguém vinha. Aí, gente, gente, não repara que a Laura tá ali pegando o negócio, mas ela já vai sair. Rápido, Laura, pega o negócio e vai brincar. Porque ela quer brincar aqui no quarto comigo, quer ficar aqui comigo. Vai, senta aí e fica quietinha, tá bom? Que mamãe tá gravando. Aí, gente, vocês vão ver ela ali no cantinho. Porque, gente, eu pego pra gravar, eles querem ficar aqui fazendo bagunça, falando e atrapalha, né? Acaba tirando o foco. Mas você vai ficar quietinha, né? Então fica quietinha. Então, gente, voltando aqui. Aí, nesse dia, gente, vinha as irmãs, os irmãos vinham, botavam a mão na cabeça de todo mundo, menos da minha. E aí eles passavam direto o tempo todo, falando, ninguém vem orar em mim, ninguém vem aqui. E aí eu comecei a pedir a Deus isso, eu falava, Senhor, o que mais que tá faltando? O que mais que eu preciso pra receber? O que mais que tá faltando? Me ajuda. Eu quero, eu não vou sair daqui sem. Eu quero. E, gente, quando eu menos esperei, veio uma irmã, a irmã usada por Deus. Ela veio na minha direção e, enfim, colocou a mão na minha cabeça, começou a profetizar, orar pela minha vida e tal. E aí eu comecei a orar mais, né? Intensifiquei a oração. E aí o fogo do Espírito Santo começou a queimar, gente, naquele ambiente. Eu comecei a sentir muito mais forte a presença de Deus. Aquilo tudo, a gente foi se intensificando, foi ficando assim. Eu fui saindo daquele lugar, eu fui assim, saindo do natural, eu fui vivendo um sobrenatural. Gente, foi uma experiência assim, surreal. Era como se eu tivesse sumido daquele lugar, é como se eu estivesse flutuando. Foi algo que eu não consigo explicar até hoje. E quem viveu isso, sabe que é uma coisa inexplicável. É uma experiência, assim, única. É uma coisa extraordinária. E aí ela botou a mão sobre a minha cabeça, começou a orar. Gente, aí eu comecei a sentir aquela presença forte, que era bem diferente da que eu tava já sentindo, né? Que era muito... Mas essa era muito mais forte, era algo assim que eu não consigo explicar até hoje. Às vezes eu conversando com o Bruno, eu não consigo explicar, gente. Foi algo assim muito maravilhoso, muito forte. E aí, gente, de repente eu fechei os olhos. Aí ela orando, né, falando coisas e tal. E aí, de repente, ela começou a falar em línguas. Ela começou a falar em mistério, bem assim, próximo do meu ouvido, pra instigar, assim, né, chamando o Espírito Santo. Ela orava também pedindo pra Deus colocar fogo na minha boca, pra batizar ela, Senhor, não sei o que, E aí eu orando junto com ela, e de repente aí, gente, eu comecei a sentir uma coisa muito forte, fora de mim. Eu já tava fora de mim já. Eu já não tava mais naquele lugar, gente. Era uma coisa assim, sobrenatural. E aí, quando ela orando, aí quando ela começou a falar em mistério,
bem no meu ouvido, falando assim, com a mão na minha cabeça, falando assim, pertinho de mim. Gente, e aí é como se eu tivesse sentido uma cachoeira de fogo sobre mim. E aí, de repente, gente, Gente, eu não falo alto, eu não grito. Eu sou uma adoradora, assim, bem tímida na igreja. Eu glorifico, levanto a mão, oro, eu faço os meus movimentos, canto, sou alegre, gosto muito de cantar, acompanhar os hinos. Enfim, gente, nos cultos, né? Mas eu confesso que eu não sou assim de ficar pulando, gritando, eu nunca fui assim. Mas eu tenho o meu jeitinho, né? E aí, gente, nesse dia, não parecia eu. O Espírito Santo de Deus veio de verdade, porque ele me transformou. Ele me mudou, gente, a partir daquele dia. E aí, quando ela começou a falar em mistério no meu ouvido, gente, eu comecei a sentir aqui assim, ó. Em cima do meu... Aqui assim, embaixo, né, no meu diafragma, parte do estômago, aqui assim. Eu comecei a sentir, gente, algo... assim, ó, sabe quando você tá querendo vomitar, que você faz assim... Aquela coisa estranha, assim, eu senti isso, e era toda hora, falando, aleluia, glória a Deus, glorificando o Senhor, pedindo pra ele me batizar, e eu intensifiquei a oração, e aquilo assim, me impulsionando a falar algo, e eu sabia que era algo da parte do Espírito Santo, já não era mais algo natural de mim, assim, glorificando normalmente, não, era algo diferenciado que eu senti naquele momento, e aí nisso que eu senti isso, gente, daí a pouco minha língua começou a enrolar, e eu comecei a falar em línguas, e aí foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo, e aí eu comecei a falar, gente, umas coisas que aí os meus ouvidos ouviam. E quanto mais eu falava, mais eu falava. E aí eu sentia aquele negócio assim, eu falava, gente, eu falava alto, eu não falava baixo, igual eu costumo falar. E aí eu comecei a falar mais alto, comecei a falar alto ali e tal, todo mundo orando, glorificando, chorando ao meu redor, todo mundo igual, né, falando, ali na mesma sintonia, né, no mesmo fogo, no mesmo propósito. E aí, gente, eu comecei a tremer assim, como se eu estivesse pulando, eu tava fora de mim, gente, foi uma coisa tremenda que eu nunca tinha vivido. Foi uma coisa tremenda, eu não consigo explicar direito pra vocês, não sei se vocês estão entendendo, mas foi algo assim muito, gente, muito impactante. Foi a minha experiência. E aí foi quando eu comecei a falar, e aquele negócio assim, fazendo assim pra mim, apertando, como se o Espírito Santo estivesse assim, tirando mesmo de dentro de mim, fala, eu tô te dando, eu tô derramando fogo. E, gente, eu não consegui me conter, eu não consegui, eu não caí, tá? Não cheguei a cair, mas eu me senti fraca na hora, eu perdi as minhas forças, as minhas pernas ficaram bambas, e eu não conseguia ficar de pé direito sem estar com as pernas trêmulas. Eu saí de lá, gente, eu fiquei, deixa eu falar o que aconteceu ali logo, né? Eu fiquei lá, gente, com as minhas pernas trêmulas, e eu chorei, as minhas lágrimas desceram. Eu senti, gente, tão forte a presença de Deus, aquela presença, aquele fogo do Espírito Santo, como eu nunca tinha sentido. Eu nunca tinha sentido aquilo, gente, nunca mesmo. E aí foi quando eu tive, né, essa graça, né, e aí aconteceu, tal, comecei a falar em mistério, né, eu falei em línguas, e aí comecei a glorificar a Deus, eu falando alto mesmo, pra todo mundo ouvir, e daqui a pouco né, o fogo foi baixando, né, os louvores foram, né, e aí eu fui me acalmando, eu fui assim diminuindo, né, tal, fui me recompondo, né, aí enxuguei minhas lágrimas, eu fiquei até meio assim, meio tímida depois, né, porque eu sabia que naquele momento ali era o Espírito Santo me tomando. Porque quando o Espírito Santo te toma, gente, você sai de si. Você que não pula, vai pular. Você que não glorifica alto, você vai glorificar, porque não é você. É o Espírito Santo, você está sendo regida pelo Espírito Santo. E era isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu. E aí quando eu voltei pra mim, aí eu já fico mais, né, quietinha ali e tal, mas continuei glorificando. Mas é o que eu quero passar pra vocês, né, que aquele momento ali, não tive dúvida que eu fui tomada pelo Espírito Santo. E foi quando ele me batizou com o fogo dele, com o Espírito Santo. E aí, aos poucos eu fui me recompondo e tal. E aí, eu não queria sair, gente, daquele ambiente, não queria sair, eu queria continuar. A noite tava indo, gente, longa, né? A gente não sabia a hora, mas eu sabia que já tava bem tarde. E o fogo queimando lá, gente, queimando mesmo. Mas foi uma noite, assim, tremenda, gente, tremenda, que eu quero guardar, assim, dentro do meu coração. Porque foi, assim, gente, um momento, assim, extraordinário. E aí eu lembro que terminamos lá aquele momento, né?
Já tava bem tarde, o horário tava bem avançado, a gente precisava dormir, porque no outro dia tinha que acordar cedo de novo, que tinha mais, né, mais coisa no Peniel. E aí eu lembro que eu fui esperar a minha vez de tomar banho, né, que tinha, né, várias meninas. Aí todo mundo, eu não podia falar mesmo, né, então isso foi ótimo, perfeito, né, o encontro é perfeito mesmo. Então, quando eu aguardava a minha vez no vestiário, eu ficava pensando e lembrando daquele momento toda hora. Gente, as minhas pernas ainda estavam bambas, elas estavam trêmulas. E eu tava assim, sabe quando acontece algo impactante com você, que você fica assim, pensativa até agora, tipo... Eu ficava assim, eu pegava minhas coisas assim e ficava... Vou tirar foto. Sabe, eu fiquei em choque, eu fiquei em choque. Foi algo impactante que eu fiquei em choque, gente, eu juro. E aí eu ficava o tempo todo só lembrando daquele momento, pensando naquilo. E aí, de repente, entrei no banheiro, tomei meu banho e tal, e fui dormir ainda pensando, impactada. Aí eu ficava, Senhor, meu Deus, o que foi aquilo? E aí eu fiquei só pensando, gente, o tempo todo. E aí, gente, acho que foi isso, né, que eu queria contar. Fora as outras experiências maravilhosas que eu vivi lá, né? E aí, essa parte, né, do meu testemunho, né, com o batismo com o Espírito Santo, foi até aí, né? E aí, gente, depois o que eu pensava era, eu quero continuar, né, aonde eu estiver, seja em casa, seja indo pro trabalho, seja no trabalho, em momentos de oração em casa, no meu quarto, eu quero continuar falando em mistério, em línguas. Eu quero, Senhor, que o Senhor continue me enchendo da Tua graça, me enchendo da Tua unção, do Teu Espírito Santo, do Teu fogo, que venha continuar ardendo em mim. E assim, né, eu pedi pra Deus pra continuar. E aí eu vou contar, assim, mais uma experiencinha disso, pegando aí essa caroninha, né? Aí no culto eu já comecei a falar, mas aí eu sempre assim do meu jeitinho, né? Que é mais quietinha, mais baixinho, nunca fui de ficar gritando, né? Falando nada muito alto e tal. E aí eu contei pro Bruno, eu cheguei em casa, depois do Peniel, quando eu cheguei, a gente matou a saudade, tava morrendo de saudade de mim, teve muitas experiências, a gente aconteceu tanta coisa, a gente viveu assim um momento extraordinário, ele em casa e eu lá, né, foi uma bênção, muitas coisas boas aconteceram, mas são coisas dele, testemunho dele, não vou ficar contando. E aí, passando por cima, né, eu contei pra ele, gente, ele chorou tanto, mas tanto, ele ficou tão feliz que ele falou, foi isso que eu pedi a Deus. Eu pedi a Deus uma mulher assim, e ele sabia, né, que já havia algo especial assim dentro de mim que Deus queria destravar. E ele ficou muito feliz quando eu contei isso pra ele. Foi a melhor coisa que eu contei pra ele, que ele falou, de ter acontecido lá. E agora a gente tá vendo os resultados, né? Graças a Deus, eu mudei, graças a ele mesmo, né? Essa mudança que ele fez em mim, de ficar aí firme e forte na presença dele, na presença do Senhor, caminhando, participando, interagindo. Então, assim, eu nunca estive tão... como é que eu posso falar? Eu nunca estive tão próxima das coisas de Deus, da obra de Deus, né? Como agora, né? Então, assim, eu tenho certeza que isso, assim, foi resultado do encontro que eu tive com ele face a face. Então, glória a Deus, eu não me arrependo se eu pudesse ir de novo. Eu tô ansiosa pra ir de novo, né? Que agora eu vou ir pra trabalhar no próximo encontro. Mas eu tenho certeza que eu vou estar sentindo ali um pedacinho. Ai, gente, agora eu tenho sede de todos os momentos que tiver. Onde tiver aquele momento ali, eu quero estar junto. É assim agora que eu tô. Agora, gente, eu vou contar uma parte sobre o Bruno, né? Que ele queria muito ouvir, né? Mas não é uma coisa que você vai simplesmente falar. Você precisa estar ali no ambiente, sentindo a presença do Senhor. E aí aquele fogo desce, né? Você sente a presença do Espírito Santo te tomando. E aí você não consegue se conter, você fala em línguas, você fala em mistério. Então não é assim, né? Eu sei que a gente pode sentir isso em qualquer lugar, mas para isso você precisa estar ali ligado, né? Conectado nos céus. E um belo dia, né? Há pouco tempo, recentemente, teve uma mini vigília na nossa igreja. E eu fui, claro, óbvio, né? E foi maravilhoso, o fogo desceu ali, bonito, sentindo a presença de Deus, orando, glorificando. E aí, de repente, o pastor foi tomado também, começou a falar em línguas, começou a falar em mistério. E aí foi lastrando, gente, igual o fogo mesmo, labareda, pegando, foi pegando em todo mundo. Daqui a pouco todo mundo falando em mistério, todo mundo falando em línguas, todo mundo glorificando, e aquele, né, louvor, adorando ao Senhor, aquela coisa, aquele ambiente foi transformado. E aí, gente, a gente sentindo a presença de Deus, ele fortíssima naquele ambiente, naquele lugar. E aí, de repente, eu também não me contive, gente. Eu comecei a falar em línguas de novo, né, na igreja. E o Bruno, ele tava do meu lado. Então, assim, eu acabei, assim, eu senti tanto, gente, a presença do Senhor. Foi tão forte que se eu falar, eu vou falar baixinho, assim, ninguém vai ouvir. Só quem estiver bem do meu ladinho. Mas nesse dia eu acabei, igual eu falei, quando a gente fala
mais alto, a gente meio que se descontrola, porque já não é mais com a gente. É o Espírito Santo mesmo que tá tomando e a gente acaba não... A gente sai de nós, gente. É algo assim surreal. Quem já passou sabe como que é. Até aquela pessoa mais quietinha. Se o Espírito resolver tomar, meu amor, já era. Você vai falar, você vai levantar, você vai pular, você não consegue se conter. Então é isso que acontece. Aí nesse dia da vigília aconteceu comigo, né, de novo. Então eu fui glorificando. Daqui a pouco eu tava falando um pouquinho mais alto do que eu costumo falar. Glorificando mesmo. E aí de repente comecei a falar em línguas. De novo comecei a falar em mistério. E é o Bruno do meu lado, eu escutei ele glorificando também, né? E aí a gente falando, daqui a pouco eu fiquei com um pouquinho de vergonha, né? Porque depois eu fico com vergonha, eu fico tímida. E aí eu fui, né, me recompondo de novo, orando, tá? Nesse dia eu tinha chorado também, porque eu quase não choro, eu sou bem difícil de chorar. Mesmo se eu sentir a presença, igual eu falei, né? Parece que eu não tenho muita lágrima, mas eu choro, gente, também. Mas aí, nesse dia, né, aí tá, e depois a gente foi e sentou, né? Quando terminamos lá aquele momento ali, né? Aí eu sentei, aí daí a pouco ele não falava nada comigo, nem eu com ele, né? A gente ficava junto ali e tal. Enfim, aí quando chegou em casa, a gente conversa, né? Depois a gente tem muito diálogo, né? Eu e o Bruno, a gente tem muito diálogo. A gente conversa, a gente comenta, a gente conversa muito sobre o trabalho, tudo que aconteceu, a gente fica comentando as coisas, sobre os meus e sobre os dele. Aí também a gente chega de um culto, a gente, né, comenta também alguma coisa, enfim. Alguma experiência, alguma coisa que Deus falou com a gente, enfim. Então a gente tem bastante diálogo, eu e ele. Aí, esse dia a gente foi comentar sobre a vigília, aí foi quando ele falou, eu falei, amor, você... Foi alguma coisa que eu perguntei pra ele, eu falei assim, amor, e aí? Você se entregou por inteiro, sentiu a presença do Senhor e tal? Alguma coisa assim do tipo que eu perguntei. Algum comentário que eu fiz. Aí ele falou assim, claro, com certeza, meu amor. E você também, né? Aí eu fiquei toda sem graça. Eu fiquei toda com vergonha, assim, né? Tímida. Porque, não sei, eu senti, fico um pouquinho tímida. Aí ele falou assim, eu também escutei. Aí eu falei, você escutou, amor? Você escutou o quê? Eu escutei dessa vez. A linda. Aí falou que é a coisa mais linda, né? Ver. É bom, né, gente? Você ver o seu esposo, ou né, o esposo ver a esposa, ou a esposa ver o esposo sendo ali. Enchido pela graça de Deus, né, sendo ali, recebendo o Espírito Santo na vida. Então, assim, é muito lindo, né, gente, você ver isso, né, acontecer isso na sua vida. Então é isso, gente, essa foi a minha experiência, aconteceu assim, dessa forma comigo, foi assim que eu fui batizada com o Espírito Santo, né, eu fui batizada com o Espírito Santo no encontro com Deus, no Peniel. Era algo que Deus já estava me mostrando, que Ele queria me batizar. Então, assim, eu falei em línguas já em sonhos, nos sonhos eu falava e eu acordava com aquele sentimento ali ainda quente dentro de mim. E aí eu comecei a buscar, e aí o lugar que Deus decidiu me batizar foi no Peniel, no encontro com Deus. Lá foi o momento que Deus, assim, né, resolveu me dar, me encher com a graça dele, com o Espírito Santo. E o que eu vivi no Peniel, gente, é inexplicável. É simplesmente inexplicável. E é isso, gente. Então, eu sou muito feliz hoje. Muita coisa na minha vida mudou. E é isso, meus amores. Essa foi a minha experiência, né? Esse foi o meu testemunho, né? O inimigo, ele quis me desviar do meu foco, porque ele sabia que eu ia conseguir chegar lá. Ele sabia que Deus, ele tinha algo para me entregar e eu queria receber. E o dever dele, né, do inimigo, é nos distrair. É isso que ele faz, essa é a profissão dele. Ele tá aí para distrair mesmo, para desfocar, ele quer procurar brechas. E ele pensou que ele já tinha conseguido, né? Mas eu dei a volta por cima porque o Senhor me resgatou. Ele me deu a mão e falou, toma, a bênção é sua e ninguém vai tomar. E eu recebi essa bênção na minha vida. E hoje o que eu mais quero eu anseio por cada momento que eu tenho com Deus e poder ser tomada novamente com o Espírito Santo e falar em línguas, falar em mistério, sentir aquela presença fervorosa dentro de mim. É a coisa mais boa que eu sinto agora. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, comenta aí como é que foi, se você aí é evangélico também e já teve alguma experiência aí, né, sobre isso e quiser compartilhar aí, pode compartilhar, comenta aí embaixo, né, se você já passou por essa experiência, conta aí como é que foi a sua experiência, se você já é batizado com o Espírito Santo, aonde você foi, como que foi, eu tô ansiosa pra saber, tá bom? Então, não esquece de deixar o seu like no vídeo, que é muito importante, tá? Pra trazer mais vídeos, assim, interessantes pra vocês, tá bom? E é isso, meus amores, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!